Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente aí que se inscreva no nosso canal, para você ajudar o nosso canal a crescer. Ative o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, que se deixa seu like, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre, também trago aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Espero ter ajudado com os palpites, cravamos quase todos, beleza galera? Então, sem mais delongas, vamos para nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 28 de outubro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui aos nossos jogos. Vamos lá para a primeira divisão da Dinamarca. Pela 14ª rodada, 8 horas da manhã, temos a equipe do Kolding e a equipe do Aalborg. Vamos analisar aqui os jogos. O Kolding, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Aalborg, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. O último confronto das equipes foi ambas marcam. A equipe do Kolding, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já o Aalborg, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Kolding está aqui na 5ª colocação com 22 pontos. Em 13 jogos fez 22 gols, sofreu 21. Já o Aalborg está na 2ª colocação com 33 pontos. Em 13 jogos fez 30 gols, sofreu apenas 8. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Aalborg. O Martin Guémé na partida. Vamos aqui agora para os Emirados Árabes Unidos. 9h45 da manhã, temos a equipe do Al Ain e o Emirates Clube. Vamos analisar aqui os jogos. O Al Ain, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1 jogo. Já o Emirates Clube, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, nenhum dos 5 foi ambas marcam. O Al Ain, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Emirates Clube, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1 jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Al Ain está na 3ª colocação com 12 pontos. Em 5 jogos fez 14 gols e sofreu 5. Já o Emirates Clube está na 11ª colocação com 5 pontos. Em 5 jogos fez 7 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é mais de 0,5 gol no primeiro tempo. O vitória da equipe do Al Ain. Ainda aqui no Emirados Árabes Unidos, 9h45 da manhã também, temos a equipe do Khor-Fakkan e o Al Jazeera. Vamos analisar aqui os jogos. O Khor-Fakkan, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2. Já a equipe do Al Jazeera, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. O Khor-Fakkan, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Al Jazeera, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Khor-Fakkan está na 12ª colocação, beirando aqui o grupo de rebaixamento, com 4 pontos. Em 5 jogos fez 7 gols, sofreu 11. Já o Al Jazeera está aqui na 4ª colocação, com 10 pontos. Em 5 jogos fez 12 gols e sofreu 5. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Al Jazeera, o Martin Guémé na partida. Vamos aqui agora para a Superliga da Suíça. Pela 12ª rodada, 1 hora da tarde, temos a equipe do St. Gallen e o Grasshoppers. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do St. Gallen, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos e empatou apenas 1. Já o Grasshoppers, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5 foram ambas marcam. O St. Gallen, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já o Grasshoppers, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do St. Gallen está na 3ª colocação com 18 pontos. Em 11 jogos fez 16 gols e sofreu 11. Já o Grasshoppers está aqui no grupo de abaixamento, na 9ª colocação com 11 pontos. Em 11 jogos fez 14 gols, sofreu 16. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do St. Gallen, o Martin Guémé na partida. Vamos aqui agora para a Superliga da Turquia. 10ª rodada, 1 hora da tarde também. Temos a equipe do Rizespor e a equipe do Galatasaray. Vamos analisar aqui os jogos. O Rizespor, os últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, perdeu 2 e empatou 1. Já o Galatasaray, os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. O Rizespor, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já o Galatasaray, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Rizespor está aqui na 9ª colocação, com 14 pontos. Em 9 jogos fez 10 gols e sofreu 14. Já o Galatasaray está na 2ª colocação com 25 pontos. Em 9 jogos fez 18 gols e sofreu 5 até agora.
Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Galatasaray, o Mar de Guemé na partida. Vamos aqui agora para a Liga Portugal. Nona rodada, 2 horas da tarde, temos a equipe do Benfica e o Casa Pia. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Benfica, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Casa Pia, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo também. Os últimos 3 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcas. A equipe do Benfica, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Casa Pia, jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou um também. Vamos olhar aqui as classificações. O Benfica está na segunda colocação, com 21 pontos. Em 8 jogos, fez 18 gols e sofreu 7. Já o Casa Pia está na 10ª colocação, com 9 pontos. Em 8 jogos, fez 7 gols, sofreu 7 também. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Benfica, o Mar de Guemé na partida. Vamos aqui agora para a Primeira Liga da Romênia. Pela 14ª rodada, 2h30 da tarde, temos a equipe do Petrolul e o FCSB. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Petrolul, os últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, empatou 3. Já a equipe do FCSB, os últimos 5, venceu 3, empatou 2 jogos também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcas. A equipe do Petrolul, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe do FCSB, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Petrolul está aqui no grupo de rebaixamento, na 7ª colocação, com 19 pontos. Em 13 jogos, fez 17 gols, sofreu 14. Já a FCSB está na 1ª colocação, com 30 pontos. Em 13 jogos, fez 25 gols e sofreu 11. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do FCSB, o Mar de Guemé na partida. Voltando lá para a Superliga da Suíça. Pela 12ª rodada também, 13h30 da tarde, temos a equipe do Zurich e o Lausanne. Vamos analisar aqui os jogos. O Zurich, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já o Lausanne, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Os últimos 3 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Zurich, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Lausanne, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Zurich está aqui na 1ª colocação com 23 pontos. Em 11 jogos fez 22 gols e sofreu 9. Já o Lausanne está aqui no grupo de rebaixamento, na 10ª colocação com 9 pontos. Em 10 jogos fez 11 gols e sofreu 19. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Zurich, o Mar de Guemé na partida. Vamos aqui agora para a Bélgica. Pela 12ª rodada, 3h45 da tarde, temos a equipe do Anderlecht e o Leuven. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Anderlecht, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Leuven, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcas. O Anderlecht, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Já o Leuven, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou apenas 1 e venceu um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. O Anderlecht está na 2ª colocação com 21 pontos. Em 11 jogos fez 18 gols e sofreu 13. Já o Leuven está aqui na 12ª colocação com 12 pontos. Em 11 jogos fez 18 gols e sofreu 19. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Anderlecht, o Mar de Guemé na partida. Vamos aqui agora para a 1ª divisão da Costa Rica. 8 horas da noite, temos a equipe do Zeledon e a equipe da Grécia. Vamos analisar aqui os jogos. O Zeledon, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 4 jogos. Já a Grécia, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, por ambas marcas. A equipe do Zeledon, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas um jogo, perdeu 1 também. Já a Grécia, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Zeledon está na 10ª colocação, com 13 pontos. Em 16 jogos, fez 16 gols, sofreu 35. Já a Grécia é a lanterna aqui do grupo, está na 12ª colocação com 7 pontos. Em 16 jogos fez 14 gols, sofreu 37. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Zeledon, o Mar de Guemé na partida. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui na Costa Rica, 11 horas da noite, temos a equipe do Alajuelense e o Herediano. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Alajuelense, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Herediano, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Alajuelense, jogando em casa os últimos 5, venceu 4, perdeu apenas um jogo. Já o Herediano, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3
e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Alajuelense está na segunda colocação com 36 pontos. Em 16 jogos fez 33 gols, sofreu 16. Já o Herediano está na quarta colocação com 30 pontos. Em 15 jogos fez 34 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida é o mar de gol e meio. Ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Superliga da Turquia, temos a equipe do Rizespor e o Galatasaray. Coloquei Galatasaray empate anula. Indo lá para a Liga Portugal, temos Benfica e Casa Pia. Coloquei resultado final, vitória do Benfica. Indo lá para a Primeira Liga da Romênia, temos a equipe do Petrolul e o FCSB. Coloquei um chance dupla para a equipe do FCSB. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,83. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto, galera!